Em 1 João 2,14 diz assim: Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. E é com esse versículo que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vida cristã na adolescência. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora pedindo para eu fazer esse vídeo, para eu contar um pouquinho sobre a adolescência, sobre a juventude aí. E eu fiquei muito feliz de receber esse pedido, porque eu gosto de receber pedidos de vocês, então podem me pedir temas aí para eu trazer aqui pro De Coração para Coração, tá? E esse é um tema muito legal, porque eu gosto muito de falar sobre, principalmente sobre a minha adolescência. Eu fiquei parecendo muito velha falando isso. Mas esse vídeo é principalmente para você que tem de 12 a 18 anos, mas serve para qualquer idade, mas principalmente para essa faixa etária. Eu vou fazer 19 esse ano e assim eu tenho muita coisa para falar. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, talvez fique, mas aí a gente finge que é um podcast e tá tudo sob controle. Eu tava vindo do curso para casa pensando a respeito desse tema e o que eu ia conversar com vocês sobre ele. E me veio uma analogia aqui na minha cabeça. A vida, a adolescência no meio cristão, mas a adolescência em geral, é como se fosse um castelo de areia construído ali perto do mar, sabe? Ali na areia, ali perto do mar. A gente constrói, o castelo é lindo, perfeito, mas aí vem o mar e ó, desaba tudo. E aí você constrói de novo, com calma, e fica bonito de novo. E aí o mar vai lá e tira de novo. A adolescência é esse castelo de areia, sabe? É esses processos de construção e quebra de novo, construção e quebra de novo. É esses processos. Esses processos são doídos, doem muito, mas serve para nos moldar. Esse vídeo não é sobre mim, mas eu vou contar aqui um testemunho pessoal, porque é sempre bom a gente ouvir, né, relatos pessoais de outras pessoas, pra gente entender que não é só com a gente. Eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho. Eu já falei isso inúmeras vezes, principalmente nas lives, mas eu vou falar aqui de novo, que eu cresci no meio evangélico, desde criança, meus pais são cristãos, então eu cresci nesse meio evangélico, sabe? Eu canto desde os meus 4 anos de idade, então eu sempre estava ali nesse meio de igreja e tudo mais. Mas eu costumo dizer que eu não conhecia Jesus. Eu só conhecia Jesus pelo que as pessoas falavam dele pra mim. Mas eu não tinha tido um relacionamento, uma experiência com Deus, sabe? Uma experiência pessoal com Deus ainda. E normalmente acontece isso com todo mundo que cresce na igreja, né? Normalmente a gente vai ter uma experiência pessoal com Deus mais pra frente. A gente cresce só conhecendo Jesus pelo que as pessoas falam. Eu só fui conhecer Jesus mesmo, ter essa experiência com Deus aos meus 13 anos de idade, 13 para 14, ali no final de 2019, mais ou menos. E antes disso, eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, eu não lia a Bíblia, eu só orava quando os meus pais falavam para eu orar. As amizades, as pessoas que eu tinha à minha volta, a maioria delas, se não todas, né? Acho que todas não eram cristãs, então eu não tinha essas conversas com outras pessoas, ninguém falava sobre Jesus pra mim, eu também não falava de Jesus pra ninguém, até porque eu não o conhecia de verdade. Só que aí um dia Jesus permitiu que eu perdesse coisas, que eu perdesse pessoas, pra que eu pudesse enxergar ele. Eu sempre falo isso, que eu tava ali no meio e muitas pessoas estavam em minha volta, sabe? Então eu não enxergava Jesus. Só que Jesus permitiu que essas pessoas saíssem da minha volta pra que eu enxergasse que ele tava ali. Era só eu me aproximar dele. Foi aí que eu me encontrei sozinha. Todas as pessoas que estavam ali comigo, elas se afastaram. Foi um momento muito difícil pra mim. Eu lembro que eu não gostava de ir pra escola porque eu me sentia muito sozinha, eu chorava toda vez. Eu lembro de uma cena específica que uma professora minha falou que era para as pessoas fazerem duplas, trios, enfim, se juntarem para fazer o trabalho. E eu fiquei assim sentadinha na frente sozinha, porque nenhuma das pessoas vieram falar comigo, vieram fazer dupla comigo e tal. E aí eu fui pro banheiro, porque eu tava muito triste, porque ninguém mais falava comigo e eu não entendia o porquê das pessoas terem se afastado. Eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, me tira dessa escola, não aguento mais, as pessoas me odeiam, eu não quero ficar mais aqui. E eu chorando muito, muito mesmo. E minha mãe me acalmando, falando que era um processo. E eu passei essa aula dessa professora inteira no banheiro, chorando, conversando com a minha mãe. E aí eu só saí do banheiro e fui pra sala na próxima aula, que era de um professor muito querido, que eu entrei na aula dele e ele sempre falava às vezes de Deus através das aulas dele, assim, só que ninguém dava muita atenção, assim, não, mas nesse dia em específico ele tava falando sobre a gente colher aquilo que a gente planta. Eu lembro que eu falei assim: professor, nem sempre, porque eu não tô colhendo, eu não plantei isso que eu tô colhendo. E aí foi isso, foi a única coisa que eu falei. E aí a aula dele acabou e a gente foi pro recreio. Mas antes de ir pro recreio eu fui dar tchau pra ele.
E aí ele falou assim comigo: Carol, às vezes Deus permite que você perca coisas aqui, pra lá na frente ele fazer coisas muito maiores. E aí ele me disse que Deus tinha grandes coisas pra fazer na minha vida. Mas essa frase em específico ficou grudada no meu coração. Isso, gente, foi no final de 2019. E até hoje essa frase tá agarrada aqui. Porque eu lembro que eu chorei muito e eu falei pra minha mãe: Mãe, Deus usou o meu professor pra falar comigo. E daquele dia em diante eu falei: eu tenho que conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Jesus verdadeiramente. Foi aí que eu pedi pra minha mãe pra me dar a Bíblia dela de estudos, que ela tinha uma Bíblia de estudos guardada que ela não usava. Falei: mãe, me dá aquela Bíblia de estudo sua. Eu peguei a Bíblia dela, tá até aqui, gente. Deixa eu achar pra vocês. Essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia aqui foi a primeira Bíblia que eu comecei a ler e estudar pra saber sobre Jesus. Tanto é que não tem espaço pra anotação. E olha o que eu fazia, eu vou mostrar pra vocês. Eu colocava folhinha, tá vendo aqui? Eu colava folha em cima e fazia assim, ó. E eu comecei a estudar e me aproximar de Jesus. Eu separei um lugarzinho específico do meu quarto, onde toda noite eu ia lá, orava, lia a Bíblia, falava com Deus, falava: Pai, eu quero te conhecer. Quero saber quem é esse Deus que fala com as pessoas nas igrejas, quem é esse Deus que meus pais sentem a presença dele. Eu quero conhecer, eu quero sentir também. Também quero fazer parte disso. Minha irmã perguntou o que eu queria de presente de aniversário. Eu falei: eu quero uma Bíblia com espaço para anotação. Foi aí que eu me apaixonei por Jesus, quando eu comecei a conhecer sobre ele, a buscar mais a fundo sobre ele. E aí o meu jeito de falar mudou, as minhas vestes mudaram, as minhas companhias mudaram, as músicas que eu escutava mudaram, os filmes que eu assistia mudaram também. Pra vocês terem noção, gente, os meus filmes preferidos antigamente eram filmes de terror. Hoje em dia eu não assisto um filme de terror, vocês entendem? E não foi alguém que chegou pra mim e falou: olha, Carol, para de fazer isso. Não, foi conhecer Jesus que me mudou. Quando entendemos quem ele é, entendemos melhor quem nós somos. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês, que o que salvou a minha adolescência foi conhecer Jesus. Então se por algum motivo você que tá assistindo esse vídeo não conhece Jesus verdadeiramente, sabe, não tem um relacionamento com ele, larga tudo que você tá fazendo e vai procurar se aproximar dele, porque o que vai salvar a sua adolescência, a sua juventude, a sua fase adulta, toda a sua vida, o que vai salvar a sua vida é Jesus, é conhecer ele. Enfim, contei essa partezinha aqui, essa história pessoal aqui pra vocês, pra explicar pra vocês, às vezes Deus vai permitir que você perca amigos, que pessoas se afastem de você, que você perca coisas na sua vida, sabe? E você não entende. Eu também não entendia por que tantas pessoas estavam se afastando, o que estava acontecendo. Mas tudo isso é porque ele não quer te perder. Ele não quer que você se afaste dele, ele quer te trazer mais perto. Então ele vai tirar tudo que tá te impedindo de você enxergar ele. Então isso é normal. Tem amigos, tem pessoas, amigos, né, que vão querer mudar a sua mente, que vão querer mudar o seu jeito de ser, que vão querer levar você para um caminho de morte. E é de morte mesmo, gente. Não tô suavizando as palavras, é realmente um caminho de morte. Então só aceita quando pessoas se afastarem, sabe? Só entenda que, olha, Deus tem coisas melhores, Deus tem planos melhores para minha vida. E não é fácil porque o inimigo sabe o potencial que você tem nas mãos de Deus. Ele sabe o instrumento poderoso que você pode se tornar na mão de Deus. E é por isso que ele vai lutar tanto, principalmente na sua área sentimental. Ele vai lutar muito para que você pare, para que você desista, para que você desanime. Então é por isso que a adolescência é tão complicado, porque é um momento onde, quando a gente se entrega de verdade para Cristo, a gente fica tão, sabe, tão cheio da presença e tão com força e vontade que a gente vai fazer loucuras por amor de Deus, a gente vai fazer loucuras pelo Evangelho. Então o inimigo, ele sabe disso, ele vai querer te impedir na sua melhor fase ali, sabe, na sua adolescência, na sua juventude, ele vai querer te parar ali, porque se ele te parar ali, para voltar depois é muito mais difícil. A Bíblia diz que nós jovens somos fortes. Então, por que que a nossa juventude está tão abalada emocionalmente? É forte pensar isso, né? Mas eu tenho a resposta para você. Estamos tão abalados porque estamos mais focados nas armadilhas que o inimigo vem colocando do que em quem está do nosso lado. Muito complicado porque a nossa geração está muito exposta a tudo por causa da internet, entende? Você abre um Instagram ou qualquer rede social, às vezes você nem precisa pesquisar por algo. Você só entra na rede social, você já fica exposto a notícias ruins, a pornografia, a fofoca. São coisas que aparecem assim e te chamam a atenção, sabe? São tão chamativas que se você não tiver com seu foco mantido em Cristo, se o seu foco não for Cristo, você vai cair. Eu não vou dizer pra vocês que depois que eu comecei a me aproximar de Jesus, o meu castelo de areia, ele parou de desmoronar. Não, porque a adolescência, ela é assim. A gente vai construir, a água vai vir, vai bater, vai destruir de novo, vai construir de novo. A diferença é que eu não tenho mais que construir ele sozinha.
É muito mais difícil e muito mais cansativo você ter que reconstruir tudo de novo sozinha. Agora eu tenho Cristo comigo. Então, por mais que pessoas se afastem ou me decepcionem, por mais que as coisas fujam do planejado, por mais que eu não realize algum sonho que eu queria muito, por mais que o pecado esteja gritando e batendo ali na porta, eu sei que eu tenho Cristo comigo. Então, por mais que eu chegue a desmoronar, Cristo tá ali para me ajudar a reconstruir tudo de novo. Mantenha o seu foco em Cristo. Em Colossenses 3 pede pra gente manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Se o nosso pensamento, se a nossa visão, se o nosso foco estiver lá em cima, muita coisa vai começar a fazer sentido aqui embaixo. É uma fase difícil, é uma fase complicada, uma fase cheia de desafios, mas você só vai conseguir passar por ela se você estiver firmado em Cristo. E um recado para você, jovem, que está assistindo esse vídeo: não deixe que nada nesse mundo te afaste de Deus. Não deixe que nada nesse mundo te impeça de se aproximar de Deus. Não deixe que se apague a chama do Espírito Santo que existe em você e procure cada dia mais se encher da presença de Deus. Quanto mais você se enche da presença de Deus, mais forças você tem para enfrentar situações difíceis no dia a dia. Então se encha cada dia mais da presença de Deus, porque você é forte. Você precisa entender isso. Você é forte porque já venceu o maligno. Então se mantenha firme na caminhada. Não olhe para trás, continue olhando para o alvo que é Cristo. Essa situação pode estar parecendo difícil agora. Está parecendo que é o fim do mundo para você, eu sei. Para a gente, as pequenas coisas têm um peso muito grande. E aí a gente se revolta, se ira, se questiona. Mas calma, você vai ficar bem. É sério, são momentos. E se você estiver olhando para Cristo, você vai se curar logo. Deus é a cura que o seu coração precisa. Então foca em Cristo, que Ele vai te ajudar em todos os momentos. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha servido de ajuda, de consolo para alguém. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, pode comentar aí, tá bom? Me siga nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue. Vai me ouvir no Spotify, tô de olho em você, viu? É só pesquisar Carolzinha que você consegue me ouvir aí nas plataformas musicais. Lembrando que temos vídeos toda terça-feira às 2 da tarde e todo sábado, meio-dia. Se inscreve nesse canal, deixa o seu gostei, comenta bastante. Ative o sininho de notificação para receber notificação de quando chegar um vídeo novo. É isso. Um beijo e até os próximos vídeos.